Você que acompanha o jornal A Voz do Povo já deve ter visto aqui muitas vezes, nos meses anteriores, a gente falando das pré-candidaturas naquele momento. E um dos pré-candidatos que colocaram o nome à disposição para disputar a Prefeitura de Piranhas é o professor Kleber Santos. O professor Kleber Santos, que recentemente havia se filiado ao PT, ele concedeu entrevista para a gente aqui no momento da sua desistência, dessa intenção de disputar a Prefeitura de Piranhas nesse momento, trouxe todas as suas posições ali, o que aconteceu ali no partido, de certa forma apresentou parte disso, mas agora uma novidade, o professor Kleber Santos se desfiliou oficialmente do PT e já está inclusive declarando apoio a um candidato diferente. O Partido dos Trabalhadores tem candidato, o professor Kleber Santos desfiliou-se e também está apoiando outro candidato, mas ele vai contar tudo isso pra gente. Professor Kleber, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso estúdio do Canal da Notícia. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio para falar de política, né? O senhor que vem figurando aí há alguns meses, digo oficialmente, na questão da política, com a intenção de disputar o cargo do Executivo e agora com essa novidade, né? O senhor deixando o PT após pouco tempo, né? Estando ali dentro, estava no PDT, aí foi pro PT e durou pouco essa jornada. Seja bem-vindo. Boa tarde, J. Oliveira, cumprimentando você, cumprimento também os ouvintes da nossa querida Satélite FM e também aqueles que nos acompanham lá pelo canal da notícia no YouTube. Então, durou pouco, né? Nós temos as nossas razões, somos cidadão livre, né? E somos cidadão livre e sempre procurei tomar decisões de forma tranquila, consciente. Quando eu vim para o Partido dos Trabalhadores o ano passado, agora em setembro, esse mês está fazendo um ano, nós vimos com um projeto que nós acreditávamos que daria certo. Mas, infelizmente, não fluiu, né? E por essa e outras razões, que nós vamos bater um papo aqui, tomamos essa decisão. Porque, na verdade, não foi só eu, né? Eu, minha esposa, minha filha e mais outras pessoas, nós somos 14 até o momento que tomamos essa decisão de deixar o Partido dos Trabalhadores. Professor Kleber, antes da gente falar diretamente sobre a sua saída do PT, para o senhor explicar como foi isso agora, quero contextualizar para o nosso espectador a questão dessa sua não participação na disputa pelo Executivo. Está rolando a campanha, isso já está definido, resolvido? Diz que está, né? Diz que está rolando, mas a gente não vê o candidato falar, não vê... É justamente isso que eu quero falar. Nenhuma mobilização. Quero falar sobre isso com o senhor, para relembrar, a audiência do rádio é muito rotativa, no YouTube também, o senhor relembrar como foi essa sua saída da disputa. O senhor estava aparecendo aí com bons números nas pesquisas, se aproximando já dos 2 dígitos. A gente vai falar daqui a pouco sobre a pesquisa do Mais Positivo. O senhor, naquele momento, estava já com 3 vezes mais intenção de voto que o candidato agora que está em campanha registrou. Conta um pouco para a gente sobre essa saída, né? O senhor não está mais no partido, mas ninguém entendeu. Como assim alguém que está pontuando até bem, por ser uma figura nova na política, e sair assim de repente da disputa? Então, Jota, ouvintes da Satélite FM, do Canal da Notícia, o que é bom na democracia é que ela nos permite decidirmos pelo lado A, pelo lado B. Ora, estou no B, mas necessariamente não sou obrigado a continuar no B. Posso voltar para o A. Eu acho fantástico esse nosso país por essa perspectiva que nós temos democrática, né? Respeito a todos, convivo em Piranhas com todas as pessoas, tenho os vizinhos que pensam do lado A, eu penso do lado B, ou o inverso também é verdadeiro, na escola onde trabalho, tenho um bom relacionamento e pretendo fazer assim, porque eu moro em Piranhas. Piranhas eu escolhi, J. Oliveira, para viver. Quando eu vim para cá em 2013, eu era funcionário lá em Anápolis, eu era professor da Rede Pública Municipal de Anápolis, servidor lá. Quando fui chamado aqui pelo concurso, escolhi Piranhas para viver e quero viver aqui até os últimos dias da minha vida. Trazendo esse relato para que a nossa decisão seja compreendida, né, por parte da sociedade. Alguém até disse para mim, J. Oliveira, mas por que você tem que falar isso? Por que você tem que comunicar sua decisão? Você é livre, você não precisa fazer isso. Falei, concordo com você, mas eu quero fazer. Não foi ninguém que me pediu para fazer. Se tem algo que, graças a Deus, eu tive na minha vida, é essa condição de ser livre.
e quero ter amizades com as pessoas, né? Nós temos adversários políticos por entender que o lado da bandeira que você defende é diferente da perspectiva do outro. Mas, como Piranhas é uma cidade pequena, todo mundo precisa de todo mundo. E aquele que hoje, às vezes, você está pensando que não precisa dele, amanhã você pode precisar. Até um recado aí, J. Oliveira. O pessoal no grupo, né? Nos grupos aí do WhatsApp, às vezes fica se degladiando, né? Alguns até ofendem um ao outro, e eu vejo isso totalmente desnecessário. Nós podemos divergir, né? Como o amigo André gosta de dizer, debater a mensagem, mas nunca acusar o mensageiro, né? Você não precisa agredir o mensageiro. Divergir, mas com respeito, né? À opinião alheia. E essa decisão, ela foi tomada justamente porque, a sua pergunta, por que você saiu do Partido dos Trabalhadores, né? Por que você tomou essa decisão, já que vinha aí num trabalho de pré-candidatura há algum tempo? E começamos lá no início com menos de 1%, 0,3%, e chegamos a casa aí de 9 e pouco por cento na pesquisa eleitoral, e acreditávamos que se estivéssemos na disputa, como diz o ditado do time pequeno que vai jogar com o time grande, não faríamos feio, né? Tomei essa decisão porque não foi o Partido dos Trabalhadores que me tirou, foi eu que decidi. Foi eu que falei, olha, eu não sou mais pré-candidato. Mas como assim? Porque eu olhei as circunstâncias e desde o início eu percebi que não era vontade do Partido dos Trabalhadores de ter um candidato aqui de chapa para majoritária. Quando eu falo isso, eu falo no aspecto da diretoria. Eu percebia isso. Talvez pode vir aqui amanhã alguém da diretoria, membro do diretório, da executiva, presidência, e falar assim, olha, o professor está enganado, não era isso. Mas eu estou dizendo que a minha opinião e como eu enxergo política, eu tenho 48 anos de idade e eu milito na política desde 8 anos de idade. Então, assim, eu não sou nenhum bebê. Eu enxergava isso, né? Por quê? Porque eu não via alguém que era ali da executiva, exceto a professora Idamares, que sempre colocava lá, né, o meu pôster como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e dizer, olha, se for o Kleber ou tiver outro candidato, eu vou apoiar, né, o professor Kleber. Enfim, e aí as pessoas também não eram obrigadas a apoiar o professor Kleber, não. Cada um é livre, né? Só que com o andar da carruagem eu fui percebendo isso, que dentro do Partido dos Trabalhadores não tinha, não assim, os eleitores em si, mas ali dentro da executiva não tinha aquele respaldo, não, esse será o nosso candidato. Eu enxergava isso. E aí num dia, numa das nossas reuniões, disseram, olha, aqui é democrático, né? Aqui não tem cor, aqui é até bonito, o discurso é maravilhoso, eu acho fantástico, e tem que ser assim mesmo, né? Aqui não tem nível intelectual, aqui não tem religião, então tem que ter uma plenária. Então, aí de repente tinha o meu nome, aí já apareceu um outro nome, aí depois já apareceu um outro nome, o atual candidato da chapa majoritária tinha hipotecado apoio à minha pessoa, né? E aí, quando esses outros dois nomes aparecem, na última reunião, diz, olha, se for para o fulano, que hoje é o candidato da chapa que aí está, eu abro mão. E aí o outro também disse, não, eu também abro. Mas e para o professor, você não abre? Teve até a professora Idamares mesmo, fez essa pergunta. E aí, não, para ele não. Por quê? Não, porque nós entendemos que ele não ganha, com ele nós não ganhamos a eleição. Peraí, mas como assim, né? Qual é a análise que você tem disso? Mas isso era algo assim pessoal daquela pessoa que deu essa resposta. E aí eu fui vendo aquilo, né, vivendo, conversando. Meu pai sempre anda muito, e um dia meu pai estava em um lugar e alguém que é do Partido dos Trabalhadores falou, não, o professor é realmente a pessoa mais capacitada, tem condição de gerir o nosso município, mas ele não ganha eleição. Aí o meu pai falou, não, ele não ganha mesmo não, porque você é do Partido dos Trabalhadores e o seu candidato é fulano de tal, né? Então, essas foram as razões que me levaram naquele dia, J. Oliveira, tomar essa decisão. Quando os dois falaram, eu falei, não, então eu também abro mão. E aí o candidato que havia me hipotecado apoio, disse, não é o que eu quero, o que eu queria era o professor. Mas diante da circunstância, então, eu assumo a chapa.
Mas a gente está falando aqui da disputa e dessa sua saída. Algumas pessoas estão sentindo falta, estou dizendo pessoas do meio da política, de um apoio declarado dos membros do Partido dos Não Trabalhadores. teve, isso aí nunca teve. E agora, na campanha, estamos percebendo, inclusive, que o próprio grupo ali, juntando pessoas que estão envolvidos, candidatos a vereador, não está havendo um engajamento. Então, para os senhores, confirma que o partido não queria ter realmente um candidato a prefeito, eu digo parte, né? Do partido não queria ter um candidato e, por isso, essa campanha fria, né, que alguns estão avaliando? Confirmo. Esse é o entendimento, né, dessa parte, né, da diretoria, né, inclusive a própria presidência deixou sempre, a própria presidente ela deixou sempre claro, né, de um trabalho voltado para o legislativo, os vereadores, e não para o majoritário. E também não houve respaldo também do partido em âmbito estadual. Eu procurei, mandei mensagens, entendeu? Não respondia. Tanto que eu mandei uma mensagem para uma pessoa bastante influente, eu não quero falar o nome aqui para não dar o nome, não dar direito de resposta, né? E que havia, inclusive, fala, não, se você for o nome lá, nós, né, quanto tempo que o Partido dos Trabalhadores não tem um candidato lá, nós vamos juntos, nós estamos juntos, vamos abraçar a campanha e tal. E eu mandei mensagem, no dia que eu tomei a decisão, no outro dia que foi me responder, mas aí já havia passado a hora, né? Então, assim, eu nunca vi, né, desde o período ali da pré-campanha, essa disposição do partido, né, local, do partido municipal, da diretoria. Agora, é claro que tinha outras pessoas lá, né, eleitores, pessoas, inclusive, que vieram juntos com a gente, né, do partido, que realmente falava, não, tem que ser você, não vai para a plenária, não vai para a disputa da plenária. Aí até alguém falou assim, mas por que você não disputa, né? Tudo bem, é uma questão assim que as pessoas podem pensar o que quiser, mas eu, naquele momento, entendia que o partido tinha que ter abraçado a campanha e colocado o meu nome ali como candidato a prefeito, até porque eu já vinha fazendo um trabalho há 3 meses, eu fiquei 3 meses fazendo um trabalho com pré-candidato. Aí depois da última hora que apareceu um, outro, né, enfim, é isso aí. O senhor citou aí que pessoas da sua família também deixaram o Partido dos Trabalhadores e a gente sabe que ali o senhor tinha algumas pessoas que o apoiavam naquele momento pré-candidatura e queriam que o senhor fosse candidato a prefeito. Outras pessoas também, outros nomes importantes, deixaram o PT nesse momento da sua decisão? Sim. Além da família, um que eu posso citar, que é amigo, irmão, é petista também há muito tempo, é o professor Nilson Araújo. Que também, por entender dessa forma, né, compreender que do jeito que está aí não vai alavancar, não vai caminhar, também ele é um dos que desse grupo aí de 14 que deixou o Partido dos Trabalhadores. Eu não sei se é cabível aí essa opinião, o senhor não faz mais parte do partido, porém o senhor tem ideias que entram ali no que o Partido dos Trabalhadores defende. Então, talvez o senhor queira dar essa opinião. Esse tipo de situação, eu fiz essa pergunta lá atrás, antes da campanha, eu acho que agora dá para falar porque está tudo concretizado. Talvez esse tipo de atitude possa frear uma possibilidade do Partido dos Trabalhadores ir construindo, voltar a ter força aqui. Já teve vice-prefeito eleito pelo PT, já teve vereador. Esse tipo de atitude pode frear aí em alguns anos a questão da evolução do partido local, para quem sabe um dia estar na prefeitura de Piranhas. É claro, Jair Parreira tem a chance agora, está na disputa, né? Todo mundo está ali para disputar, mas eu digo para o futuro, fortalecimento de partido. Então, Jota, a opinião ela é muito relativa, né? Talvez eu dê a minha opinião aqui e alguém que está lá do outro lado está dizendo, não, ele está falando isso aí, é porque não é um candidato, né? Tipo, tá de mimimi, tá muito novo e muito em voga isso hoje, choradeira, né? Tá de mimimi, na verdade o partido não quis ele, por isso, ele não sentiu força, ele tinha menos condição do que o que aí está. Então, assim, eu prefiro me reservar no direito de acompanhar os fatos e o futuro reserva, né? O que realmente pode. Agora, na atual conjuntura, eu vejo que a campanha, ela praticamente é inexistente, né? E então, assim,
pelo fato de que os outros dois candidatos, né, o atual gestor, Marco Rogério, está aí com reuniões, né, com seu quartel-general na rua, né, com os seus adeptos ali, com os seus eleitores, o Fábio da mesma forma, o professor Fábio Lacerre, com o vice, com os candidatos a vereadores, né, indo para a rua, fazendo caminhada, movimento de mulher, tanto de um lado quanto do outro. Então, quer dizer, o negócio começou. E em contrapartida, no Partido dos Trabalhadores, a gente não vê isso, né? A gente não vê essa massificação, essa intensidade. Os outros têm o comitê, né? O Marco Rogério tem o comitê dele próximo à ponte. Professor Fábio tem lá próximo da Assembleia de Deus. Então a gente vê a militância na rua, trabalhando. Estava em casa ontem, né, pessoas passaram pedindo voto, né, eu chego em casa, abro a caixinha do correio lá, né, que a gente fala caixinha do correio, tá cheio de papel lá, às vezes chegou em casa, não tinha, chamou, coloca lá. Então, quer dizer, os dois aí estão trabalhando, e em contrapartida, o Partido dos Trabalhadores não vê essa fluência. Então, se vai fortalecer ou vai enfraquecer, não é algo para eu dizer agora. Eu acredito que ninguém tem o direito de dizer. Só o tempo é que será responsável por isso. E como? O primeiro impacto é o resultado das urnas, né? Essa pergunta eu fiz até porque a gente acompanhou o movimento da reestruturação do diretório, que estava até inativo, né, aqui em Piranhas. O senhor participou da busca de filiados, levou filiados que saíram e provavelmente com o tempo o senhor saiu, talvez saiam também, diminuindo ali até o número de filiados. Mas vamos falar de futuro, o professor Kleber. E agora, professor Kleber Santos, vai ficar sem legenda? Já pensa em procurar outro partido? É cedo ainda? Qual é essa visão aí? A princípio, vou ficar sem legenda, né? Vou esperar os acontecimentos, cabeça fria, tranquilo, mais para frente toma a decisão que achar que convém. Vamos ver agora se eu tiro essa resposta que eu fiz na pergunta quando o senhor anunciou a saída da pré-campanha. Estava no PT ainda, e agora? Professor Kleber Santos, vai militar aí por algum dos candidatos que estão? Do PT o senhor já deixou claro que não. Mas os outros dois, qual o posicionamento do professor Kleber Santos quanto a isso? Jota, eu não sei se a palavra seria militar, né? Embora eu sou um militante. É isso que eu ia dizer, porque o senhor, quando ele abraça uma causa, quem o conhece sabe, né? É postagem na rede social, é conversa na rua, o senhor abraça a causa e vai pra cima, né? Como Perfeito. o pessoal costuma dizer. Perfeito. Então eu não sei se talvez a palavra seria a militância. Mas o voto, né? A manifestação livre, individual, sem ataque, né? Sem menosprezar o adversário, o opositor ao lado que eu esteja, com todo respeito. Primeiro, a minha família, que tem pessoas que vai votar diferente de mim. Em segundo, a minha igreja. Eu sou pastor da Assembleia de Deus e sou feliz por estar lá naquela instituição. Lá nós temos pessoas de ambos os lados, né? Dos três lados. Lá tem eleitor tanto do PT, quanto do Jair Parreira, quanto do Marco Rogério e também do professor Fábio, né? E com muito respeito às opções das pessoas, e eu tomarei a minha decisão, mas respeitando isso. Agora, por que eu fui procurado? Talvez essa seria a pergunta, né, que o senhor deveria me fazer como jornalista. Por que o senhor foi procurado? Diante dessa decisão, entendendo que, na minha compreensão, o senhor me avalia como alguém que soma dentro do tecido social, pela militância, né, pela própria forma do meu trabalho, que eu me posiciono dentro da sociedade. Então, eu acredito que a pergunta seria essa. O senhor foi procurado por alguém? Teve algum desses grupos aí que teve interesse? O Partido dos Trabalhadores, a partir do momento que o senhor tomou essa decisão, o candidato procurou o senhor? Ou algum dos outros? Então, o que eu digo para o senhor é que eu fui procurado, né? E já não é de agora, né, desde quando eu tomei a decisão, e eu sei que na vida você não agrada a todo mundo, nem Jesus Cristo fez isso. Então, qualquer lado que você tiver, você vai agradar uns e desagradar outros. Como também alguns me agradam e outros me desagradam, né? Então, eu não sei nem se seria o fato da militância, e aí não está comigo. Aí está com quem me procurou, Sim. Entendeu? Se quer o meu apoio como militante, ou se quer o meu apoio apenas com voto. Eu aprendi com
amigo aí, ex-prefeito da cidade, que a gente tem aquele que entra na campanha, participa da campanha, tem aquele que participa do governo, tem aquele que participa dos dois. Sim. Entendeu? Então isso não está comigo. O candidato é o professor Fábio e o Cleugilson, o outro é o Marco Rogério e o Zé Eduardo. Eu fui procurado pelo professor Fábio, né? Fui procurado algumas vezes, a gente conversa muito, né? O Chicão, tem muito tempo que eu não converso com o Chicão, né? Outro dia até brinquei com ele, outro dia que eu digo, já uns meses atrás, que eu falei assim, quando eu era presidente do sindicato, eu mandava mensagem, meia hora depois ela é respondida, agora o senhor não me responde. Aí ele, não, moço, é correria e tal, e realmente eu sei que o prefeito tem muitas atribuições também, né, não dá para descrer dessa fala dele nesse sentido, é verdade. Mas eu não tenho nada contra o Marco Rogério, votei no Marco Rogério, acho que na eleição passada, todo mundo sabe disso, né, caminhei com ele, votei nele, mas nessa eleição, meu voto é do professor Fábio Lacerre. Tá, então, informação aí, e até falando aqui para você, amigo espectador que está me acompanhando agora e também no rádio, a gente traz o professor Kleber, porque há algum tempo, quem acompanha aqui o nosso trabalho, o professor foi aumentando a sua relevância social, já começou lá no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente, o CMDCA. Depois se candidatou, né, foi uma candidatura que não deu certo inicialmente para o cargo de presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Piranhas. Depois foi eleito e aí apareceu cada vez mais, deu visibilidade para o próprio sindicato, né, que tinha um trabalho discreto. Isso voltou a acontecer de novo, o sindicato voltou a ficar mais discreto aí nas discussões sociais, mas na época do professor Kleber Santos, quem acompanha a rádio já há um bom tempo e aqui no canal da Notícia, foi uma figura presente, né, em todas as discussões, piso salarial dos professores, questão da database dos servidores públicos municipais, piso da enfermagem depois, que foi outra luta, e outras questões também dos servidores, e aí surgiu o nome do professor Kleber para ser candidato a prefeito. Ele colocou o seu nome à disposição, o Partido dos Trabalhadores entendeu que não, né? Mesmo ele começando a pontuar bem nas pesquisas, o senhor Jair Parreira está aí na campanha, trabalhando, buscando o seu voto, né? E por isso essa vinda do professor Kleber aqui para anunciar. Deixou o PT após isso e agora declarando aqui apoio, né? A gente traz aqui a primeira declaração pública para um meio de comunicação. Ele já havia feito isso na sua rede social, mas agora para a imprensa, para a rádio, aqui para o canal da Notícia, falando sobre esse apoio. Professor Kleber, então, o senhor deixando claro aí que depende da procura, né? O professor Fábio só declarando aí, agora é saber se o professor Fábio vai querer o senhor na rua, né? Correndo atrás, pedindo voto, ou apenas, né, o seu voto e quem sabe da sua família, né? O voto do senhor o senhor tem, mas aí tem que estar ali trabalhando com a família também. Tem um voto meu, aqui eu falo em meu nome, eu falo em nome da minha esposa, né? Eu falo em nome da minha filha, que a família tem que andar junto, né? Tem que caminhar junto. Então, essa decisão minha, ela não foi só uma decisão única, né? Individual, foi uma decisão com a família também. E então, assim, a partir do momento que eu conversei com elas, né? Com a minha filha, que vai fazer 18 anos, dia 18 de setembro agora. É uma menina muito inteligente, é militante, conhece muito de política. E conversei com a minha esposa também. E aí nós decidimos, né? Já havíamos conversado, o professor Fábio nos procurou assim que nós tomamos a nossa decisão, né? De sairmos do Partido dos Trabalhadores. Quero deixar claro que eu não fui expulso do partido, viu? Não foi a professora Janete que me expulsou do partido, né? Pelo contrário, quando eu fui fazer a comunicação por escrito, né, a ela, na casa da mãe dela, ela ainda me falou, por que você não esperou um pouco mais, né? E ela pode confirmar isso. A professora Janete, ela é uma pessoa muito autêntica, né? E assim, a gente tem uma amizade também com a Maria Eduarda, né, que é a neta dela, pessoa que eu admiro muito também. E assim, eu fui lá, fiz a comunicação, ela assinou, não questionou nem nada. E hoje pela manhã ela me mandou mensagem, entendeu? Então assim, eu penso que é por aí, sabe, J. Oliveira? É nesse sentido aí que nós temos que caminhar. Então trago aqui a minha decisão, a minha declaração, né, de deixar o Partido Trabalhador, a nossa declaração, e também o nosso propósito aí
uma boa parte, isso não é nem novidade, né? Então, o professor Fábio é quem nós vamos, de fato, votar. Agora, como é que o professor Kleber vai estar na campanha? Aí não depende de mim, né? Aí depende do professor Fábio, depende ali do grupo, né, que coordena a campanha dele, né? De que forma que quer o professor Kleber, né? Quer o professor Kleber na militância, quer o professor Kleber participando ativamente, aí é com eles. Mas o meu voto é garantido, nada contra o Marco Rogério, Chicão, Zé Eduardo, nada contra o Jair Parreira e o irmão Candim, que tem que falar Candim, porque ele já repreendeu no grupo lá, que o pessoal escreveu Candinho, e falou, não, é Candim. Me repreendeu também. É Candim. E até eu escrevi errado, mas agora eu aprendi, é o irmão Candim. Então, assim, nada contra, né? Acredito que a política é você apresentar proposta, é trazer um plano de governo que realmente suja esperança para as pessoas que estão ali te ouvindo, convencer o eleitor. A política é a arte do convencimento, né? Através da oratória, através da retórica, né? Do bate-papo individual, de mostrar que você merece um cheque em branco, credibilidade, porque é isso que é a política, né? Olha, eu estou te dando um cheque em branco aqui, estou te avalizando para daqui 4 anos você me pagar. Me pagar de que forma? Cuidando do povo, cuidando da sociedade, cuidando na área da saúde, da educação, da infraestrutura, né? E aí eu quero falar nisso, se eu tiver essa oportunidade de falar, mas eu quero falar apresentando proposta, indicando caminhos, sem agredir a atual gestão, sem falar mal do atual prefeito. Professor Kleber, muito obrigado. Acredito que ficou bem claro aí as suas intenções. E a gente continua aqui acompanhando esse seu trabalho, né? Agora, apenas na sala de aula, apesar de ainda fazer parte, né, da diretoria do Sindicato dos Servidores, mas não está ali na presidência, mas está aí ainda firme nessas discussões. Muito obrigado. Algo a mais que o senhor queira acrescentar? Rapaz, você falou ainda na sala de aula. A sala de aula, eu sou o secretário de Finanças do Sindicemp, eu sou o vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e sou também, lá no CMDCA, eu também sou conselheiro lá no CMDCA e também sou conselheiro no Conselho de Assistência Social. Então, assim, a gente tem uma vida social bastante ativa e queremos continuar, né, dessa forma, naquilo que a gente puder melhor servir a sociedade. Agradeço o espaço, agradeço aqui você, em nome de toda a imprensa local, agradecendo a Satélite FM, o Canal da Notícia, e aos demais, né, que fazem parte aí da nossa imprensa em Piranhas. Agradeço o ouvinte, né, que está nos acompanhando. Tem uma senhora lá de Mineiros que ela fala sempre assim: todas as vezes que o senhor vai lá na Satélite, eu gosto de ouvir, eu acho muito bom ouvir o senhor. Isso é gratificante, né? Se eu ouvir isso de uma pessoa. Agradecer minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho lá na Escola Municipal Sebastião José de Faria, onde o nosso diretor, o professor Adriano, é uma escola que realmente tem trabalhado com muito esmero, servindo ali as nossas crianças e adolescentes que ali estão. E estendo os meus agradecimentos a todos aqueles que têm nos acompanhado e em outra oportunidade estaremos aqui novamente. E vida que segue, bola para frente.